Hoje eu vou ensinar para vocês um método que eu apliquei na minha vida e consegui realizar o trabalho que eu sempre quis ter em 2 dias. Eu apliquei esse método e em 2 dias ele funcionou claramente, exatamente como eu escrevi, e é sobre isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, se você quer mudar a sua vida, quer realizar um desejo, fica até o final desse vídeo que você vai entender como funciona e você vai poder colocar em prática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e também como que você faz para criar a sua nova realidade. Já se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu falo sobre a lei da atração e a criação da sua nova vida. O método que eu vou falar hoje, ele se chama Método 369 e ele foi desenvolvido por Nikola Tesla. Como que eu descobri este método? Em uma determinada época da minha vida, eu estava no meu primeiro emprego, já trabalhava 6 anos nessa empresa e eu queria mudar de emprego, mudar de área. Eu não estava mais me sentindo feliz aonde eu estava. E aí, na época, eu comecei a estudar marketing e designer e eu já estava trabalhando um pouco assim como designer, então eu queria pegar algo que trazia isso que envolvia essas duas áreas. Eu trabalhava onde era uma empresa, era uma fábrica, onde tinha muitas máquinas e tudo mais, então era um trabalho bem manual e pesado. E eu queria ir para a área onde eu pudesse ter um escritório, onde eu pudesse trabalhar num computador e tudo mais. E aí, eu pesquisando na internet, me deparei com algo chamado Lei da Atração, que foi a primeira vez que uma das primeiras vezes que eu comecei a escutar sobre a Lei da Atração e eu já tinha visto algumas vezes algum conteúdo sobre Lei da Atração, mas nunca tinha colocado nada em prática. E aí eu fiquei sabendo sobre esse método e eu fui pesquisar sobre esse método e como ele funcionava. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa ter aquilo que você quer realizar muito bem definido dentro da sua cabeça. E isso não funciona só para esse método. Tudo que você quer para sua vida, você precisa desenhar muito bem na sua cabeça. Quanto mais detalhes, melhor. E quanto mais intenção você tiver, é melhor ainda. Então, assim, se eu quero mudar de emprego, eu preciso colocar na minha cabeça, me imaginar estando num emprego que eu quero, com todos os detalhes que eu consegui criar dentro da minha cabeça e colocar intenções nisso, intenções boas. Então, começar a me imaginar como se eu já estivesse nesse emprego, para que o universo comece a entender que eu faço parte dessa realidade e cada vez mais me trazer isso. Então, eu peguei um papel e eu descrevi tudo que eu queria. Eu coloquei qual era o horário que eu queria trabalhar, eu escrevi que eu queria trabalhar num escritório, onde tivesse uma mesa, onde eu pudesse ter um meu computador, onde esse escritório tivesse ar-condicionado, aonde essa empresa que eu fosse trabalhar, eu me desse muito bem com os donos da empresa e com o pessoal que eu iria trabalhar, eu me desse muito bem também. Depois que você escreveu num papel exatamente aquilo que você quer, e você acreditar e você se imaginar nesses lugares e você ser grato, sentir o sentimento de fato de que você está sendo grato porque você conseguiu aquilo que você queria, você vai fazer o seguinte: pela manhã você vai escrever 3 vezes no papel esse sonho que você fez. Aquele papel que você escreveu principal, você vai passar para uma folha onde você vai escrever 3 vezes durante a parte da manhã. Na parte da tarde, você vai repetir esse processo e dessa vez você vai escrever 6 vezes. A gente vai escrever 6 vezes aquilo que você já tinha escrito na parte da manhã. E quando chegar à noite, você vai escrever 9 vezes. Jonathan, eu tenho hora para fazer isso? Não. Você precisa fazer 3 vezes e uma das vezes precisa ser de manhã, uma das vezes precisa ser à tarde, outra precisa ser à noite, mas sem horário. Não tem horário para eu estipular você, mas vocês entendem qual é o horário da manhã, qual é o horário da tarde, qual é o horário da noite. Você vai repetir esse processo durante uma semana. E eu tenho certeza que dentro de uma semana, com as intenções corretas, o que você pedir vai funcionar. E assim, eu não tenho sombra de dúvidas, porque
Eu fui a pessoa que fiz isso e em 2 dias eu realizei. Eu coloquei isso em prática. Eu queria muito um trabalho e aí eu comecei a fazer isso na quinta. Na sexta-feira eu repeti o processo de novo e na sexta-feira eu recebi uma notícia dizendo que eu era para fazer uma entrevista. Na outra semana eu já estava nesse emprego, já estava trabalhando em outro lugar e exatamente como eu tinha descrito. Então, assim, é para vocês entenderem como isso funciona. Porém, existe uma coisa muito importante que eu preciso alertar você. De que se a sua mente não estiver preparada para isso, isso não vai realizar e você vai se frustrar. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala sobre a lei da atração e quando a gente começa a pesquisar sobre, a gente acha que é algo muito místico, algo que talvez não é real. E quando a gente começa a colocar esses paradigmas dentro da gente, o que que vai acontecer? O universo entende que você não acredita que é real, então não tem o porquê eu fazer isso acontecer para você. É você imaginar que essas oportunidades que você quer, o desejo que você está realizando, ele é um rio. Você é o final do rio e o desejo é o início. Ele precisa andar até você, né? O rio precisa correr até você. Só que toda vez que você colocar um empecilho na sua cabeça, ou seja, barreiras de que isso não vai acontecer, não é porque aconteceu com você que vai acontecer comigo, ou pode até acontecer, mas não vai acontecer da mesma forma que aconteceu com você. Isso são coisas que você está criando dentro da sua cabeça e aí o universo não vai conseguir acessar você, porque a sua cabeça, o seu subconsciente, ele está colocando porque por alguma razão você tem crenças dentro da sua cabeça de que isso não vai acontecer, porque a vida não é assim. Só que, gente, eu vou dizer pra vocês, a partir do momento em que vocês mudam essa chave na sua cabeça e que vocês que vocês vão começar a ser mais grato por tudo que vocês têm. Vocês pedem tanto, às vezes a gente pede tanta coisa e esquece de ser grato pelas coisas que a gente já tem, que quando você começa a fazer isso, você já começa a ver uma grande transformação na sua vida. Todos os dias são dias bons. E aí, conforme esses dias vão vindo, você vai se sentindo cada vez melhor. Então, comecem a fazer isso. Sejam gratos pelas coisas que vocês já têm e gratos pelas coisas que ainda vocês vão ter. E é por isso que eu falo pra vocês, se imaginem já realizando isso que você quer realizar. Se você quer mudar de emprego, se imagine nesse emprego. Se você tem certeza que você quer entrar naquela empresa, é naquela empresa que você vai se imaginar. E com muita vontade. Uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é: palavras, elas são vazias. O universo, ela não entende palavras. Então é por isso que não adianta você ficar falando coisas. Quando uma pessoa diz assim, ó, tomara que o fulano, sei lá, tomara que aconteça isso com o fulano. Vai acontecer, mas não vai ser com o fulano, vai ser com você. E não porque você falou, e sim a intenção, o sentimento que você teve. Se foi um sentimento ruim, de que você queria que acontecesse algo ruim com aquela pessoa, aquilo vai vir pra você, de outra forma, mas vai vir pra você. Vocês sabem que isso existe, porque a gente chama de karma isso, né? Tudo que você deseja pro outro volta pra você. Então por que eu vou desejar isso? Outra coisa, foquem em vocês. A partir do momento em que você começa a focar em você mesmo, no plano da sua vida, as coisas vão começar a fluir. Enquanto você tá preocupado em querer fofocar sobre a vida dos outros, em falar sobre a vida dos outros, porque fulano isso, aquilo e isso, existem pessoas que estão fazendo a vida delas acontecer, e aí você se pergunta por que essas pessoas chegaram até onde estavam. Semana passada a pessoa estava em tal lugar, hoje ela já está em outro, porque ela está focada na vida dela e não na vida dos outros. Não são os outros que vão viver para você, a sua vida, quem vai viver ela e quem vai criar ela é você. E a partir do momento que você começa a ter esse entendimento e essa visão, você vai ver que as coisas vão mudar muito. Então agora você entendeu, o método 369 ele funciona, coloca em prática, e aí daqui a uma semana, um mês, você volta aqui nesse vídeo e comenta sobre o que você conseguiu realizar. E se não der certo, é porque você de fato não estava preparado. Então você vai se preparar para que de fato dê certo.
Não desista, não desista. Esse método funciona porque eu sou prova disso e muitas outras pessoas que colocam ele à prova também são. E ele dá certo, basta você acreditar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo vocês em um próximo e até lá.